Queridos, vamos continuar? Pode baixar com força. Isso. Agora, bom, aí, né? Porque fica alto aí tem aquele... Assim fica melhor, tá? Vê só. Não. Método hierárquico. A igreja que determina o significado. Método gramático histórico. Você tem que... É o texto que tem significado em si. E você vai estudar a gramática, a história, a teologia para chegar a uma conclusão. O histórico crítico é o intérprete quem determina o significado a partir da crítica histórica. E o existencial é o intérprete quem determina o sentido a partir da experiência. Qual vocês acham que hoje, próximo slide, por favor, qual vocês acham desses métodos que é o mais utilizado pelo crente comum de hoje? Sim. Crente comum que eu estou falando que não é um estudioso de teologia, né? O crente. Sem sombra de dúvida. Queridos, olha só. A maioria dos evangélicos brasileiros, inclusive dos batistas, na minha opinião, é neo-ortodoxo e não sabe. Porque a ideia, ele vai com seus preconceitos, com seus sentimentos, com suas necessidades, e isso é o que vai ditar para ele o que o texto quer dizer. Então, na minha opinião, a regra magna hermenêutica do crente pós-moderno é: o texto significa o que significa para mim. Essa é a ideia fundamental. Então, por exemplo, você pega aqui esse versículo, né? E preste atenção. Às vezes, isso o cara faz até uma teologia ortodoxa, conservadora, mas como resultado de uma interpretação equivocada do texto. E não é tudo que é conservador que é bom, não. Não é tudo, você está entendendo? Então, o que acontece? Aí você vê aqui, Provérbios 22, 28, conforme a versão da Almeida Revista Atualizada. Vamos ler todo mundo junto esse texto? Vamos lá? Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Não muda não, tá? Só muda quando eu mandar, tá bom? Não removas os marcos antigos que puseram seus pais. O que significa isso? O que esse provérbio quer dizer? A nossa tendência, né? Quando a gente lê uma coisa dessa, é que ele está falando dos valores que sempre estiveram presentes. Nossos pais deixaram a fé dos nossos pais, os valores dos nossos pais, que são marcos na nossa vida. Né? Para você ter noção, eu já estive presente numa assembleia de igreja que uma irmã citou esse texto para dizer: nós não podemos abandonar o cantor cristão. E deixa eu lhe dizer, eu adoro cantor cristão. Não estou fazendo juízo de valor sobre o inário. O que eu estou dizendo é a pessoa entender que esse texto tem uma aplicação válida como isso. Justamente por quê? Porque ele segue essa linha. São os valores, são aquilo que os nossos pais deixaram, os marcos que ficaram. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Não é somente progressista que faz lambança hermenêutica, não, tá? Conservador faz lambança hermenêutica o tempo inteiro. Tá certo? E eu vou aqui me atrever a falar mal de um conservador. Tá entendendo? O Hernandes Dias Lopes. Olha o que o Hernandes diz sobre esse texto aqui. Presta atenção. Vai, por gentileza. Volta, isso. Nossa geração está empenhada em desconstruir os valores morais que regeram a família ao longo dos séculos. Querem acabar com a ideia de gênero, querem legitimar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, querem colocar de ponta cabeça os valores morais que podem nos guiar pelas veredas da decência.
Essa atitude insensata corresponde a destruir os fundamentos e remover os marcos antigos que puseram nossos pais. É jogar no lixo o legado que recebemos. Os marcos não podem ser mudados. Os princípios de Deus que nos foram entregues por nossos pais são eternos. Bonito pra caramba, né? Você pode concordar com o pensamento do cara de cima a baixo. A pergunta é isso que o texto está dizendo? Está entendendo? É disso que o texto está falando? Porque isso é no comentário de Provérbios de Hernandes Dias Lopes. Tá bom? Vamos dar uma olhada no texto. Queridos, olha só. Próximo. O autor de Provérbios, nesse momento, nessa sabedoria, ele está nada mais, nada menos do que replicando o princípio da lei. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. A sabedoria, a literatura de sabedoria, e quando eu falo literatura de sabedoria, não estou falando só de Provérbios, estou falando dos salmos didáticos também, como o Salmo 1, como tantos outros, está entendendo? Em muito são devedores da Torá. Em muito são devedores da Torá. Se você não tem um estudo razoável da Torá, muito provavelmente você vai passar batido em muitos textos, como um texto desse, por exemplo. Ele está somente reproduzindo o pensamento da Torá. Olha o que diz Deuteronômio 19:14. Não mudes, e eu fiz questão de colocar na mesma versão ao meio da revista atualizada, tá? Não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá para possuíres. Consegue perceber que o autor de Provérbios está falando da mesma coisa? Que marcos são esses em Deuteronômio, gente? Cerca de propriedade, né? Marco para delimitar. Essa terra vai só até aqui. A partir desse marco, já não é meu, do vizinho. Marco territorial. Preste atenção. Deuteronômio 27:17. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, todo o povo dirá amém. Tá? Próximo. Deuteronômio 19:14. Não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres. Maldito aquele que mudar os marcos do teu próximo, já falamos, né? Todo o povo dirá amém. Aí, resultado. E no próprio livro de Provérbios, no capítulo 23, verso 10, ele vai dizer: não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos. Consegue perceber? Que ele está falando de marco de propriedade, marco territorial. Está entendendo? Queridos, preste atenção. O grande Hernandes, ele tinha resolvido esse problema e não escreveria essa besteira se ele simplesmente tivesse lido outras versões da Bíblia. Bastava ele fazer isso. Porque olha o que vai dizer as outras versões de Provérbios. Vai lá, próximo. Ao meio da revista corrigida. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Ele já traduziu e é uma versão antiga, hein? NVI. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Nova tradução na linguagem de hoje. Não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. Estão percebendo, gente? Só que o que é que acontece? Um cara como Hernandes, e com todo respeito ao cara, que o cara é bom, tá entendendo? Não é porque o cara escorregou num lugar que vai anular todo o pensamento do cara. O cara é bom pra caramba. Mas um cara ele, que pastoreia duas igrejas, porque ele é pastor de duas igrejas presbiterianas, um em São Paulo e um em Vitória. Tá entendendo? Um cara que quase todo fim de semana está num congresso diferente. Quase todo dia está num congresso diferente. Um cara que escreve toda semana um livro diferente. Que, na verdade, que escreve, ele tem uns secretários que vão escrevendo que ele vai, pega o sermão dele, transforma em texto, etc. Cara, quando um cara desse vai dizer que escreveu um comentário de Provérbios, vamos falar a verdade, bicho, ele não leu, ele não fez exegese, ele já tem tanta informação que ele confiou na informação que ele já tem. E aí, com essa preocupação conservadora que ele tem, está entendendo? E que muitos poderíamos concordar com ele, com essa abertura de gênero, de configurações de família, etc.
Está entendendo? O contexto dele falou mais alto que o contexto do texto. Você percebe? E aí, querido, qual é o problema? É que aí não é mais Deus que está falando, não, meu filho, é ele. Essa que é a grande questão, tá? Próximo, por favor. Olha o comentário do Bruce Waltke sobre esse texto, tá? E que eu tenho certeza absoluta que o Hernandes tem na prateleira dele. Por quê? Porque esse comentário é da editora Cultura Cristã, a editora presbiteriana. Tá entendendo? Olha só. Foram as primeiras gerações na Terra que demarcaram os limites. Essas divisas eram protegidas pela lei mosaica. Aí ele cita. Os marcos de propriedade privada eram sinalizados por montes ou colunas de pedra levantados entre as propriedades para demarcar a posse legal. Por todo o Oriente Próximo, as pessoas tinham... Não, meu filho. Não, meu filho. E nem foi o seminarista, foi o pastor dessa vez, foi? Ah, não? Ah, bandido. Então, por todo o Oriente Próximo, as pessoas tinham um grande respeito pelos limites privados e tribais, tão essenciais para a vida de uma família. Sem esse entendimento, todo o campo seria motivo de disputa, o que resultaria em anarquia. Entendeu? Isso é um comentário do texto. Isso é um comentário do texto. Tá? Então, queridos, próximo slide, por favor. Portanto, gente, por mais que uma interpretação possa parecer satisfatória do ponto de vista de uma teologia ortodoxa ou das necessidades do nosso tempo, ela só estará correta se fizer justiça ao sentido que o texto sempre teve. E essa é a máxima da hermenêutica. A máxima da galera de hoje é: o texto significa o que significa para mim. Mas a máxima correta do texto, que é o que o Gordon Fee vai dizer naquele livro tão famoso que todo mundo aqui com certeza já leu, Entendes o que leis? Né? Que ele vai dizer: um texto não pode significar o que nunca significou. Essa é a base, gente. Essa é a base, essa é a essência. Continuando o pensamento do Gordon Fee, ele vai dizer, próximo, obrigado. Queremos saber o que a Bíblia significa para nós, e isso é certo. Não podemos, no entanto, fazê-la significar qualquer coisa que nos agrada, e depois dar ao Espírito Santo o crédito por ela. O Espírito Santo não pode ser conclamado para contradizer a si mesmo, e ele é aquele que inspirou a intenção original. Logo, sua ajuda para nós será na descoberta daquela intenção original e em orientar-nos enquanto procuramos fielmente aplicar aquele significado às nossas próprias situações. Tá? Então, queridos, é esse o nosso alvo. Se a gente, que eu acredito que você deve estar inclinado, juntamente comigo, a seguir a abordagem gramática histórica, porque é ela que reflete a nossa crença acerca do texto, correto? Né? Então esse é o nosso caminho, esse é o nosso alvo. Deixa eu contar uma historinha aqui para vocês, próximo slide, por favor. Essa historinha é adaptada de uma historinha que tem num livro antigo, um livrinho que era cor-de-rosa, que era Hermenêutica Avançada. Eu não sei se você lembra da editora Vida, tá? Livrinho bem bacana. Tem algumas coisas que não é essas coisas todas, mas é uma leitura que vale a pena. Ele conta a história, eu vou adaptar do meu jeito, tá certo? Imagina uma situação aqui. Imagina a situação, gente. Uma pessoa escreveu uma carta para outra pessoa. E essa carta se desviou no caminho. Não chegou no destino. Tá? E o tempo passou, ninguém nunca achou essa carta. E passou 50 anos, 100 anos, 200 anos, 500 anos, 1000 anos, 2000 anos depois, numa escavação arqueológica, se encontrou aquela carta. A língua que se falava 2000 anos depois não era igual àquela. A cultura já era totalmente outra. O jeito de viver era totalmente outro. A visão de mundo era totalmente outra. E aí ficou o grande interesse dos cientistas.
qual é a mensagem dessa carta. Queremos descobrir qual é a mensagem dessa carta. Aí o que foi que eles fizeram? Pegaram os 3 maiores especialistas em textos antigos do mundo, se fizeram uma fotografia, deram uma cópia para cada um e disseram: estude e traga para nós qual é a mensagem dessa carta. Aí eles passaram lá uns meses estudando, até que teve um grande evento para eles darem suas conclusões. Aí estava lá a multidão de gente, certo? Vamos chamar agora o especialista de número 1, doutor fulano de tal, com doutorado, pós-doutorado, PhD, não sei o que mais lá, não sei aonde, em Harvard, Massachusetts, Ohio, Texas, Alabama. Aí, resultado. Aí o cara se levantou, aí disse: queridos, eu me debrucei, estudei, encontrei uma semelhança com escritos dos povos, tal, e não sei o que, blá, 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 blá. Resumo, a mensagem da carta é A. Aí o pessoal, todo mundo foi ao delírio. Aí ele sentou. Agora vamos chamar o especialista de número 2, o Cicrano de tal, com doutorado, pós-doutorado, PhD, tá entendendo? Em Londres, Harvard, não sei o que mais lá, e tal. Né? Com um pós-doutorado na Alemanha, na cidade de Harvard. Aí o cara vai e se levanta, ele diz: olha, eu respeito muito o colega, sou fã do colega, mas eu tenho que discordar dele. Porque esse texto parece muito com os escritos, não sei o que, blá, blá, blá. A mensagem do texto não é A mensagem da carta é B. Aí o pessoal já ficou: e agora, aplaude ou não, né? Porque se aplaude o segundo, o primeiro vai... aí aplaudiram, não sei o quê. Aí o cara: bom, vamos ouvir agora o terceiro especialista. Aí o terceiro especialista, com PhD em egiptologia, e não sei o quê, e na Universidade do Cairo, das pirâmides do grande faraó Rambabambala, e aí, enfim. Aí o cara vai e diz: olha, eu me sinto muito honrado, eu sou digno de estar numa cadeira ao lado desses grandes doutores, mas eu tenho que discordar deles, porque esse texto tem muito mais a ver com isso, aquilo, tal, tal, tal. A mensagem da carta nem é A, nem é B, nem é C. Ou nem A, nem é B. A mensagem da carta é C. Aí o pessoal ficou olhando, né? E agora? A mensagem é A, é B ou é C? Aí nisso, o cara que escreveu a carta, que estava lá no céu, estava vendo essa história todinha. Aí ele chegou para Deus, aí disse: Senhor, eu sei que o senhor não gosta desse negócio de mandar defunto voltar e tudo mais. Eu sei que o senhor não gosta dessa história de mediunidade, de consultar morto. Mas, Senhor, olha, estão fazendo com a minha carta. Abra uma exceção para mim. Aí Deus: tá bom, vou abrir essa exceção. Aí de repente brilha uma luz no lugar. E o cara aparece: o que é isso? Aí ele: calma, calma, não temam. Não tem mais, né? Não tem mais. Eu me chamo fulano de tal. E Deus me deu licença para eu aparecer aqui para vocês. Fui eu que escrevi a carta. Aí o pessoal tudo espantado, né? E aí, resultado, ele disse: e eu quero dizer a vocês que a mensagem da carta nem é A, nem é B, nem é C. A mensagem da carta é D. Quando ele terminou de dizer, aí o especialista primeiro disse: discordo plenamente. Discordo plenamente. Ali tem um escrito conforme, não sei o que mais lá, que vem desde os sumérios antigos e tal, não sei o que mais lá. E aí o B também discorda. Quem já viu uma coisa dessa? A única coisa que essa carta não pode estar falando é D, porque isso aqui tem uma mensagem que tem a ver com a pedra de Roseta, que foi achada não sei aonde, e tal, tal, tal. Resumindo, né? Terminou, aí o facilitador do evento, né, o mestre de cerimônia, disse: espera aí, vamos pensar o seguinte. Aí ele disse: seu fulano, com o fantasma, né? Seu fulano, por quê que a gente deve aceitar que a mensagem da carta não é nem o A, nem o B, nem o C, e sim o D?
Qual a resposta que ele vai dar? Quem escreveu fui eu. Então, queridos, presta atenção. Eu só compreendo de verdade a mensagem de um escrito se eu fizer uma busca pela intenção de quem escreveu. Não é o que eu acho, o que eu penso, nem o doutor Cicrano de Tal acha, nem o que o doutor Cicrano de Tal pensa. A nossa tarefa, como pregadores, se a gente quer pregar realmente o que Deus disse, a gente tem que querer saber o que é que Paulo estava querendo dizer, o que é que Isaías estava querendo dizer, o que é que Davi estava querendo dizer. Porque quem escreveu foi ele, caramba. Estão entendendo? Então, queridos, o objetivo do seu trabalho na mesa, e preste atenção, eu estou falando do seu trabalho na mesa, do seu trabalho no púlpito, quem vai falar é o Manu. O objetivo do seu trabalho na mesa é descobrir essa intenção original. E depois se perguntar, como essa intenção original pode falar para nós hoje, nos dilemas de hoje? O Walter Kaiser Jr., ele vai dizer o seguinte. Próximo. Ao falar de significado como intenção, presta atenção, não pretendemos entrar na mente, psicologia ou sentimentos do autor. Não temos nenhuma forma de obter ou controlar tal informação. Em lugar disso, estamos interessados somente na intenção verdadeira do autor, conforme expressada em sua maneira de reunir palavras, expressões e sentenças individuais em um trecho literário para formar um significado. Então, não é tanto o que Paulo estava sentindo, quais eram os seus devaneios. Não, é o que ele quis dizer quando escreveu isso. É esse nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Porque senão, a gente vai fazer que nem a galera dos pentecostais, né? Vai fazer que nem os pentecostais. Próximo slide, por favor. O cara vai ler esse texto, né? Clássico. Vamos lá, todo mundo, porque esse é do sapateado. Olha só. Vamos ler todo mundo. 1, 2, 3 e já. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não embaixo. Amém? Né? Recebe, irmão. Recebe. Né? Aí o pastor está pregando isso aí. Aí o pastor está pregando isso aí. Presta atenção. Aí o pastor está pregando isso aí e diz, meu irmão, Deus não lhe quer como cauda, não. Deus lhe quer como cabeça. É para você ser o número 1. Está trabalhando na sua empresa? Não é o gerente ainda não? Tem algo errado. Você tem que declarar com fé e perseguir isso. Você vai ser o número 1. Chega de ser o número 2. Presta atenção. Chega de ser o número 2. Chega de ser o vice. Chega de ser o adjunto. Chega de ser o quase. Você agora, a partir de hoje, vai crer que Deus vai fazer você ser o número 1. O primeiro lugar. Se você quer deixar de ser o número 2 para ser o número 1, fica de pé. Aí quando ele disse, o primeiro que levantou foi o pastor auxiliar. Ele, você não, você senta. Ei, meu pastor auxiliar está ali. Fica sentado. Está entendendo? Então, gente, percebe? Se a gente usar a Bíblia desse jeito, só ler e quiser pegar palavra por palavra,
direto para a gente, no que a gente está sentindo, no que a gente deseja, no que a gente vivencia, a gente vai ter que ser seletivo. Porque vai ter texto que vai servir, vai ter texto que não vai servir. Ou então vai servir para uns, mas não vai servir para outros. Para mim serve para o meu pastor auxiliar, não. Pois não, meu querido? Cara, a sua pergunta é sensacional. E eu acho melhor falar logo sobre isso agora. Deixa eu só concluir essa ideia e eu já vou falar sobre isso agora. É melhor, tá? Queridos, olha só. Como eu estava falando, o texto vai servir para uns e para outros não, ou alguns textos vão servir e outros não. Que nem aquelas caixinhas de promessa de antigamente. Né? Que nem a caixinha de promessa de antigamente. Aí o que acontece? Imagina a situação. O pastor pentecostal, ao invés de ler esses textos, né? Ele vai ler esses outros aí. Vamos lá. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. Amém? Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. O Senhor os encherá de doenças, até bani-los da terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. Amém, igreja? Mas, queridos, gente, olha o mistério da coisa. Peraí, gente. Olha o mistério da coisa. Está no mesmo capítulo do mesmo livro. Deuteronômio 28. No mesmo capítulo do mesmo livro. Aquele primeiro serve, esses aí não servem. Você está entendendo? Então qual é a questão que a gente precisa entender, gente? Isso aqui é o pulo do gato. Joga aí o próximo, por favor. Só entendemos o que a Bíblia está falando conosco no nosso tempo se entendermos primeiro o que ela falou aos leitores no tempo da sua escrita. Então veja bem, está aqui a palavra de Deus. Deuteronômio 28. Aí está aqui um técnico de TI lendo a Bíblia no trem a caminho do trabalho. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Não sei o que mais lá. Ô bênção, ô glória. Aí quando chega, o Senhor te amaldiçoará na cidade no campo. Não, está amarrado. Né? Aí outra coisa. Cara, não existe esse caminho direto. Não pode ser assim. Primeiro eu tenho que passar por lá. Então a ideia qual é? Eu estou aqui, o texto bíblico está lá. Para eu poder trazer o texto bíblico para cá, primeiro eu preciso ir para lá, para poder compreendê-lo no seu contexto, na sua cultura, o que é que o cara quis dizer para aquele povo que estava passando por situação específica, que precisava ouvir aquilo. Entendo os princípios eternos que estão envolvidos nisso aqui. Aí eu pego esse negócio e trago para cá, para a minha igreja, para eles viverem nos dias de hoje. O que é Deuteronômio, gente? Deuteronômio, como eu já falei aqui no começo, é uma renovação de pacto. Por quê? Porque quase todo mundo que fez o primeiro pacto já tem morrido. Aquela nova geração precisava se comprometer como a primeira geração. E aí o que é que Moisés faz? Moisés elabora, está entendendo? O livro de Deuteronômio, de forma muito parecida com os tratados de suzerania, vassalagem do feudalismo antigo. O que é basicamente a ideia do feudalismo antigo? Eu tenho uma fazenda. Sua família, você e sua família querem morar nas minhas terras. A terra é minha. Quem dá a lei sou eu. Então vamos aqui fazer um pacto. Se você cumprir as leis, se você seguir as regras,
entregar o dízimo da plantação, fizer isso, fizer aquilo, etc, etc, trazer as primícias e tal, e tal, e tal. Se você fizer isso, você pode ficar na terra, eu protejo você, não deixo o inimigo chegar até você, porque o meu exército vai proteger as fronteiras. Eu vou garantir segurança, estabilidade e uma vida feliz e alegre. Agora, se você descumprir, meu camarada, aí você vai sofrer as consequências. Você vai apanhar, meu exército vai lhe atacar e você vai ser expulso da terra. Deuteronômio é isso. E o capítulo 28 é exatamente o momento em que ele coloca as consequências da obediência ou da desobediência à aliança. As consequências da obediência, ele chama de bênçãos. As consequências da desobediência, ele chama de maldições. E aí, resultado. Se eu não entendo isso como um documento de uma renovação da aliança sinaítica, uma aliança que não é mais a minha aliança. Está entendendo? Se eu não entendo essas coisas, eu não vou conseguir ler Deuteronômio e tirar uma aplicação válida para mim. Então eu preciso primeiro passar por lá, para depois trazer para cá. Essa é a lógica, essa é a essência, essa é a forma válida de se trabalhar. E aí, queridos, deixa eu fazer o seguinte, me lembra daqui a pouco, tá? Deixa eu esquecer não, tá bom? Então vamos lá. E aí como é que eu faço isso? Porque essa tarefa não é fácil. Lembra que eu falei da dupla natureza da Bíblia? Né? Como é que eu faço isso? Próximo slide, por favor. Oração e ação. Né? Oração e ação. Como eu já falei, não estou aqui para lhe ensinar a orar. Você tem relacionamento com Deus. Estou aqui para fazer você lembrar de alguns princípios na ação. E como é que isso acontece na prática? Como eu entendo o que ele quis falar lá? Deixa eu ilustrar isso aqui com essa imagem. Próximo. Dê os 3 cliques para aparecer as 3 imagens. Obrigado. Tá? Eu não vou perguntar ao Adilson, porque não tem graça, porque devia estar aqui, né? Deixa eu ver a quem eu vou perguntar. Cadê o Silvestre? Silvestre, presta atenção. Me dê um negócio só para eu usar a canetinha laser aí. Tá? Silvestre, vamos imaginar que de repente chega no seu WhatsApp uma mensagem da sua esposa. Como é que sua esposa lhe chama na intimidade? Silvestrinho. Então, de repente chega a mensagem, Silvestrinho, vírgula, traga um frango. Se a sua mensagem disser isso, Silvestrinho, traga um frango. A mensagem é essa. Ela vai estar se referindo a isso ou a isso. Terceira opção. Alguém diria que pensaria primeiro em outra opção? Né? Então, Técio, o seu seria mais fácil ser qual opção? Essa aqui, né? Essa aqui. Alguém pensaria na possibilidade de ser a primeira opção? O irmão aqui. Vamos lá. Silvestre disse que seria o frango assado. Silêncio, por favor. Silvestre, mas se ela soubesse que você tinha ido no supermercado às 8h30 da manhã e de lá você ia voltar para casa? Você foi no supermercado às 8h30 da manhã para voltar para casa e ela manda mensagem, traga um frango. Seria o quê? Provavelmente esse, né? Né? Pastor Écio, se a sua mensagem chegou às 11h45 da manhã, qual seria? Provavelmente esse, né? Mas vamos imaginar, tá? Que você tinha ido para uma fazenda,
um lugar que tem muitos bons frangos caipiras. Está entendendo? E aí você nem foi nessa intenção, mas você chegou lá. E lá não tem abatedouro. Lá só se vende frango vivo. Se a sua esposa manda uma mensagem, traga um frango, o que é que significaria? A primeira opção. Só não essa imagem mesmo, que isso aí é frango de granja, né? Queridos, prestem atenção nisso. Exatamente as mesmas palavras. Traga um frango. Exatamente as mesmas palavras. Com 3 significados diferentes. O que é que vai determinar o significado? O contexto. É de manhã cedinho? É final da manhã? Eu estou no supermercado? Eu estou na rua às pressas? Eu estou numa fazenda? Vocês percebem, queridos? Esse é o segredo. Pois não? Claro, Manu? Claro? Quando eu estou ensinando esse princípio, eu uso uma ilustração que explodiu uma bomba, morreu todo mundo, daqui a 2000 arqueólogos vêm no nosso lugar e acham um bilhete. Pega a mangueira para molhar a mangueira, porque a mangueira já vai entrar na vida. Como é que entende? É complicado, hein? Então, o que acontece, queridos? Então, o que acontece? Olha só. A palavra-chave é contexto. Vamos ler todo mundo junto isso aqui? A palavra-chave é contexto. E em quais esferas você precisa investigar o contexto? Aí é que entra em cena a tríade hermenêutica. Presta atenção. Esse livro não é opcional. Ele é obrigatório. Se você é um pregador, você tem a obrigação de ler esse livro. A Tríade Hermenêutica, do Kostenberger. Tá? Você tem que ler esse livro. É a melhor obra em língua portuguesa sobre interpretação da Bíblia. Hoje. Tá entendendo? Então, o que acontece? Presta atenção. O que é a tríade hermenêutica? É exatamente as 3 áreas nas quais você precisa investigar o contexto. História, linguagem, embora lá ele não use a expressão linguagem, ele usa literatura, mas eu prefiro a expressão linguagem, tá? História, linguagem e teologia. Você precisa estudar o texto dentro do seu contexto histórico, do seu contexto linguístico e do seu contexto teológico. E essa é a nossa tarefa. Esse é o nosso trabalho. Tá certo? Só lembrando a você, vai ter os slides à disposição. Ele já converteu para PDF? Já até jogou no grupo? Não. Tá. Então, olha só. Pensando em termos de contexto histórico, é até que horas mesmo esse segundo momento, só para eu saber o que é que eu vou cortar? É até 12:30? É, né? Tá. Perguntando aqui só para eu saber o que é que eu vou cortar, que eu já sei que não vai dar para fazer tudo. Pensando em termos de contexto histórico, né? O que é que você precisa fazer? Em primeiro lugar, você está lendo um texto de um livro que não foi escrito para ser lido sozinho. Ou você acha que Lucas escreveu Atos para alguém ler somente crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa? Você acha que Paulo escreveu Filipenses para alguém ler somente tudo posso naquele que me fortalece? Não. Eu não vou conseguir entender uma parte se eu não tiver uma compreensão razoável do todo. Então, primeira coisa, leia o livro todo de sentada pelo menos 2 vezes. O que é que eu quero dizer com ler de sentada? Eu vou sentar agora para ler esse livro. Está entendendo? Leia o livro todo pelo menos umas 2 vezes. Você precisa fazer isso, tá? Depois você vai fazer uma terceira leitura. Porque essas duas leituras, preste atenção, elas são para você se acostumar com o fluxo do texto. Você não vai procurar
detalhinhos nessas duas leituras. Não, você vai ler de forma fluida. Vai lendo, 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 lendo até o final. Depois volta tudo, vai lendo, 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 lendo até o final. Tá certo? E a terceira leitura, você vai fazer uma leitura intencional. Qual é essa leitura? Você vai procurar informações do contexto histórico. Quem escreveu? Onde estava? Tinha alguém com ele? Quais circunstâncias estava enfrentando? Quais eram os seus objetivos a escrever? Como ele estava se sentindo? E presta atenção, você vai procurar ver se tem isso no texto. Nem todo o texto vai trazer todas essas informações. Mas a sua busca é por isso. Tá? Informações. Aí, resultado. Você vai procurar saber também, primeiro, quem escreveu, depois, quem eram os destinatários. Você vai tentar ver se tem algumas dessas coisas que o texto mostra. Quais problemas estavam enfrentando, heresias, perseguição, desânimo, partidarismos, perigo de apostasia, problemas de relacionamento, medo, etc. Qual relacionamento eles tinham com o autor? Pô, cara, quando você lê Filipenses, bicho, você vê que é amor puro. Quando você lê 1 Coríntios, é nítido. O tom é totalmente diferente. Está entendendo? Está entendendo? Espera aí. Onde residiam? Como era a sua cidade? Enfim, tudo isso somente no texto da Bíblia. Não ultrapasse as etapas, é um conselho que humildemente eu lhe dou. Porque tem gente que já vai direto para a introdução do comentário. Já vai direto para o livro de introdução. E aí, meu amigo, seu pensamento vai ser simplesmente uma réplica do pensamento de outro. Faça a sua pesquisa. Busque suas descobertas. Vai ter a hora de você comparar com o que escreveram, tá? Mas primeiro, tudo isso é só no livro da Bíblia. Tá entendendo? Aqui eu trago um exemplo, por exemplo, da localização, como é importante. Veja bem, se você pensa diferente, eu respeito, tá? Mas eu entendo que no Novo Testamento, um fenômeno de línguas é só de uma natureza. Falar idiomas que você não estudou, tá? Se pensa diferente, beleza, a gente não vai entrar nessa discussão aqui, certo? O que acontece? Se eu tiver razão, nessa minha opinião, e o fenômeno de línguas era você falar línguas de outras nacionalidades, milagrosamente. Se eu tiver razão nessa minha opinião, faz muito sentido a geografia de Corinto. Porque, veja bem, Corinto fica aqui, ó, nessa estreitinha faixa de terra que liga a península da Acaia com a região da Grécia. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O nome que o pessoal usa para essa estreitinha faixa de terra é istmo, tá? Aí veja bem, existe uma situação interessante aqui. Aqui, nessa região, se produzia grãos, se produzia azeitona, se produzia vinho, sem contar as especiarias do Oriente, na medida que elas vão sendo descobertas. Tinha produtos para serem comercializados para o Império Romano, que Roma fica mais ou menos aqui. Ficaria mais ou menos aqui, tá? A botinha. Imagina a botinha aqui, tá? O que acontece? Aqui, as mercadorias eram embarcadas e seguiriam pelo mar direto para Roma. Só que qual era o problema? A navegação direta era extremamente perigosa. Havia um alto índice de naufrágios. Lembra que até Paulo naufragou a caminho de Roma. Está entendendo? Consequentemente, qual era a solução mais segura? Navegar margeando a terra, tá? Até chegar em Corinto. E aí eles desembarcavam a mercadoria, colocavam no lombo de animais, carregavam até o outro lado. Então, Corinto tinha um porto desse lado e outro porto do outro lado. Quando chegava no outro lado, já tinha outro navio esperando. Carregava as mercadorias e seguia para Roma. Ficava mais caro? Ficava. Mas terminava ficando mais barato, porque se naufragar, você perde a besta e o frete. Né? Que você perde a mercadoria e perde o barco. Então, o resultado. Com isso, a cidade de Corinto prosperou. Porque ela vivia às custas de despachos aduaneiros. Vivia às custas de cobrar tarifa para a passagem de mercadoria.
Quando o barco era menor, eles ainda faziam até um esquema, nem mudava de barco, botavam uma estora de madeira e iam no barco por cima das toras até chegar do outro lado. E cobravam esse serviço. Resultado, Corinto, em suma, era um porto. E o que é que mais se tem em Porto, gente? Cadê o pessoal que mora em Santos? O que é que mais que tem em Porto? Gringo. Estrangeiro de tudo que é lugar do mundo. Então, mais do que em todo lugar, para que o evangelho fosse proclamado, era preciso um milagre em que pessoas falassem outras línguas. E por isso que você vê em Corinto tanta gente com esse dom, a ponto de dar uma confusão, um problema que Paulo teve que corrigir. E em nenhuma outra carta Paulo tem que tratar desse assunto. Faz sentido ou não faz? Aí quando a gente vê um negócio desse, aí a gente vê, o mapinha lá da minha Bíblia de estudo tem uma serventia. É porque a gente olha aqueles mapas bonitinhos e fica querendo saber o porquê, né? Mas essa é a grande questão. Então, o que é que você fez até agora? Olha para cá. O que é que você fez até agora? Estudou o livro que você vai pregar. Do começo ao fim, leu 2 vezes de sentada, depois fez uma leitura intencional, buscando informações de contexto sobre quem escreveu e sobre signatários. Certo? Depois que você vai fazer isso, aí você vai agora ampliar a sua pesquisa. E como é que você amplia a sua pesquisa? Você vai ampliar a sua pesquisa para outros livros da Bíblia. Então veja só, conheça mais da história do autor, destinatários e demais personagens da narrativa em outros livros da Bíblia. Então, por exemplo, se você vai estudar o livro de Zacarias, o mínimo que você precisa fazer é pegar o aplicativo da Bíblia do seu celular, colocar ali na lupinha, sabe a lupinha que você faz a busca? Colocar ali o nome de Zacarias para ver se aparece em outro lugar. Para ver se você tem uma noção do contexto da profecia dele. Porque o livro profético, muitas vezes, não fala nada do contexto histórico. Alguns ajudam, outros não têm isso. Tem uns que, no tempo do reinado de fulano, ciclano, facilitou sua vida. Uns que não dizem. Então você precisa ir lá. Será que Zacarias é mencionado em outro lugar na Bíblia? Aí quando você faz a busca, você descobre, né? Malaquias 1, lógico, no 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Aí você vai para cá. Esdras 5:1. Ora, os profetas Geu e Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Eita, já me ajudou, já sei onde Zacarias estava, no pós-exílio. Na reconstrução com Esdras. É contemporâneo de Ageu. Está entendendo? Já ajudou minha vida. E você nem precisa do livro de ninguém para descobrir isso. Está entendendo? Aí, resultado. Outro detalhe importante aqui. Por que essa importância toda em citar o avô dele? Porque, vê bem, no livro de Zacarias ele fala, de Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Mas sabe citar o nome do pai? Mas só essa questão de citar o avô. Parece que o avô é que é o importante da história. Porque lá em Esdras nem cita o nome do pai, só cita o nome do avô. Então esse avô é importante. Aí o que é que você vai fazer? Vai lá na lupinha Ido. Para ver se descobre alguma coisa sobre Ido. Está entendendo? Aí de repente você olha para mim e diz assim, pastor, pelo amor de Deus, é muito trabalho. Se eu for fazer isso toda semana para preparar meu sermão, eu não visito ninguém, eu não recebo ninguém. Presta atenção. Esse trabalho inicial é realmente trabalhoso. Mas depois que você fez ele, você está pronto para pregar qualquer texto daquele livro. Isso. Esse texto. Por que Manu teve condição de pregar um versículo que não foi nele que escolheu, a galera que escolheu? Ele já estudou Judas, amigo. Se ele não tivesse estudado Judas, não dá. Não, desculpa aí. Está entendendo? Então essa é a grande questão. Esse negócio é trabalhoso, mas é uma vez só. Fez uma vez, está pronto para pregar qualquer texto desse livro. E aí vale a pena, me diga se não vale a pena. Né? Então o resultado, essa é a questão. Mas vamos lá, por que essa preocupação toda em citar seu avô Ido? Você vai descobrir que Neemias cita Ido 2 vezes. Está entendendo? E Neemias, você se lembra, é contemporâneo de Esdras. Está se falando realmente da mesma pessoa. E aí o que é que ele vai dizer? Olha só. Estes foram os sacerdotes, os levitas que voltaram com Zorobabel,
Barará, 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 Ido. Ou é sacerdote ou levita. Nos dias de Joiada, estes foram os líderes das famílias dos sacerdotes. Fulano, Ciclano, Beltrano, Ido. Quem foi, ou seja, perceba que Ido é o patriarca de uma família sacerdotal. Aí quem é o líder da família dele no tempo de Esdras? O neto seguiu a linhagem do pai. Com isso, a gente acabou de dizer, Zacarias não era só profeta, era sacerdote. Zacarias era do templo. Vivia os dramas do templo. Vivia as questões. Ele via o povo trazendo bicho doente para ser oferecido. Ele via a corrupção dos sacerdotes. Ele via várias situações. E aí a sua visão de Zacarias faz isso. Shhh. Vê que legal, vê que especial. Não vale a pena fazer um negócio desse? Está entendendo? Eu vou dar um exemplo de filme. Não tem tempo não. Vamos para cá. Depois que você fez, primeiro, você fez a pesquisa só no livro, depois identificou personagens importantes, lugares importantes e ampliou a pesquisa para outros livros da Bíblia. Depois disso é que você vai para a literatura. E preste atenção, eu não vou para a literatura para ficar sabendo. Eu vou para a literatura para comparar a minha opinião com a do cara, meu amigo. Olha a diferença. Eu vou comparar minha opinião com a do... Deixa eu ver se Carson concorda comigo ou não. Já pensou? Sabe por quê? Porque você é um teólogo, meu irmão. Você é um teólogo. Existe um rebanho que quer lhe ouvir toda semana. Acha como tal. Né? Aquele livro muito bacana, O Pastor como Teólogo Público, né? Um livro sensacional. Vale a leitura, tá? Então, veja bem. Livros de introdução. Isso aqui, ó, o Carlos Oswaldo. Cara, você precisa comprar esse livro. Você precisa comprar esse livro. Esse livro aqui, cara, é uma mão na roda. Abençoa demais. Foco e desenvolvimento do Antigo e do Novo, tá? Esse livro aqui, Introdução ao Antigo Testamento, do Tremper Longman III. Bicho, esse cara é um doente, meu irmão. Eu tenho um comentário de Eclesiastes desse cara, que é animalesco. O cara é animalesco. Você não tem noção do que é esse cara. Está entendendo? Um livro de introdução. Introdução novo, isso aqui é o clássico, né? Clássico. Você comprou no seminário e ele serve até hoje. Muito bom, né? Quando você vê os livros da sua estante que você não deixa de usar nunca, né? Você leu no seminário, mas você volta a ele a vida inteira. Aí você vê, rapaz, valeu o investimento. Não é isso? Esse é um deles. Tá bom? Então, você também encontra informações mais amplas sobre contexto histórico no geral. Por exemplo, você quer ter uma visão mais profunda do contexto histórico do Antigo Testamento? Leia esse livro. Instituições de Israel no Antigo Testamento. Cara, esse livro é fenomenal. Vai falar sobre a família hebraica antiga, os negócios, as transações comerciais, os acordos, tá entendendo? O sexo, tudo. Mas sensacional. Sensacional o livro, tá? E o paralelo dele para o Novo Testamento, você vai ter esse, A Vida Diária nos Tempos de Jesus, tá? E esse livrinho, bicho, esse livrinho é sensacional. Ele é da Paulus, tá? E deixa eu lhe dar uma dica, deixa de ser besta, lê a literatura católica, que tem muita coisa boa, tá? E ainda dou outra dica, todo dia 20, todos os livros da Paulus têm 20% de desconto na livraria da Paulus. Você sabia disso? Não. Se não sabia, fique sabendo. Por quê? Porque foi no dia 20 o dia do nascimento do venerável Tiago Alberione, que foi o fundador de Paulus. Então, todo dia 20 tem 20%, e no dia mesmo do aniversário dele é 40%, mas não me lembro agora o mês qual é. Ixi, já comprei muita coisa, meu irmão, pegando esse desconto. Então, ó, esse livretinho aqui, Paulus, velho, o Novo Testamento em seu ambiente social. Sensacional, tá? Vale a pena a leitura. Você também encontra informações de contexto histórico na parte de introdução dos comentários. Comentários, eles têm introdução e o comentário do texto. A parte da introdução, você vai encontrar isso. E deixa eu dizer uma coisa a vocês, olha só. Essa coleção é maravilhosa.
E essa coleção é maravilhosa, tá? Essa coleção aqui, ela é uma mescla de 2 comentários que existem em inglês que são fenomenais, tá? É o Baker Exegetical Commentary, que é sensacional, do Novo Testamento, e do New International Commentary of the New Testament, que é o novo comentário internacional. Cara, essas obras são fenomenais. Então, por exemplo, esse aqui, do G.K. Beale, é do Baker, tá? Mas, por exemplo, o do 1 Coríntios, que é do Gordon Fee, é do International. É uma mescla desses dois, sensacionais, tá? E esse aqui, ele é oriundo de uma outra coleção muito boa, que é o Pillar Exegetical Commentary of the New Testament, que é muito bom também, uma coleção top. Cara, investe, bicho, você não vai se arrepender, não. Investe que vale a pena de verdade. Se você olha para mim e diz, pastor, eu tenho o Logos, melhor ainda, você compra em inglês. Você compra em inglês no Logos. Mas pastor, não sei inglês. Cara, hoje em dia os tradutores estão top, bicho. Você joga lá no tradutor do Google, meu irmão, é cada vez melhor. É cada vez melhor. Então dá para você ler hoje sem saber inglês. Fica a dica. Se quiser mais detalhes, eu dou, tá? Enfim. Pronto. Lembra da tríade hermenêutica, né? Qual é a tríade? História, linguagem e teologia. Beleza? Já vimos a parte de história. Amém? Agora vamos entrar na parte de linguagem. O contexto literário ou a linguagem. Veja só. Primeira coisa que você tem que fazer. Identifique o estilo literário da passagem. Qual é o problema, gente? Às vezes da gente, quando a gente lê a Bíblia. É que a gente crê que é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Né? Mas a gente esquece que Deus resolveu falar em literatura. Se é em forma de literatura, eu preciso entender que vai ter um estilo literário. Alguns estilos literários. E cada estilo literário vai requerer um tipo de leitura diferente. Então, por exemplo, veja bem. Como você leria os seguintes textos? Vamos lá. Vamos imaginar, olha só. Defesa Civil alerta para a chuva que atingirá o estado de São Paulo entre quinta-feira e sábado. Como esse texto afeta a sua vida? Hein? Como? Você já começa a pensar, caraca, vai chover muito, vai ter trânsito. Se você mora na Grande São Paulo, e se você puder evitar ir na capital, você não vai nesses dias. Você já sabe que é loucura. Então, resultado, preste atenção. Esse texto afeta a sua vida de maneira que você toma decisões diferentes. Você muda de direção na sua vida por causa desse texto. Tá? Mas se de repente você lê esse texto aqui, é vedada a contratação de menor de 18 anos para desempenho de trabalho doméstico. Ele afeta o seu texto, mas afeta a sua vida, mas afeta de um modo diferente, né? A única coisa que esse texto vai dizer é que você não vai contratar uma menor de 18 anos para fazer trabalho doméstico. Você sabe que não pode contratar, que vai dar ruim para o seu. Não é isso? Você é proibido de ir para São Paulo nos dias de chuva? Não. Mas está lhe alertando, é prudente não ir. Se você quiser, você pode ir. Mas nesse aí, não. Você é proibido de contratar um menor de 18 anos para fazer trabalho doméstico. Percebe que os textos afetam sua vida, mas afetam de um jeito diferente? Amém? Aí pronto. Aí você vai para esse texto aí. Dos mais lindos da literatura brasileira. A morte da cachorra-baleia no livro Vidas Secas de Graciliano Ramos. Tá? Olha só. Tentou erguer-se, endireitou a cabeça e estirou as pernas dianteiras. Mas o resto do corpo ficou deitado de banda. Nesta posição torcida, mexeu-se a custo, agarrando-se nos seixos miúdos. Afinal, esmoreceu e aquietou-se junto às pedras onde os meninos jogavam cobras mortas. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu. Um nevoeiro impedia-lhe a visão. Pôs-se a latir e desejou morder falando. Realmente não latia. Uivava baixinho e os uivos iam diminuindo,
tornavam-se quase imperceptíveis. Quando você lê esse texto, como ele afeta a sua vida? Você olha para esse texto e você vai dizer: estão maltratando os cachorros. Vamos fundar uma sociedade de proteção dos cachorros. Vou denunciar Fabiano por maus tratos a um animal. Você vai fazer isso? Por que não? Você sabe que isso é um romance. Isso não aconteceu na realidade, né? O objetivo do texto é outro. Afeta a sua vida de outra maneira. Toca seu coração e lhe leva a fazer reflexões profundas sobre a vida. Mas não dá ordem nenhuma. Não espera uma resposta prática. Correto? E se você ler esse texto aqui? Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Você vai ligar para o SAMU dizendo: tem um cara ali tentando morrer, vai se matar, chama a polícia para impedir o suicídio. Vai? Não. Afeta a sua vida de um jeito diferente. Por quê? Porque você sabe, é poesia. Eu trouxe uma poesia, né, mais culta, né? Mas deixa eu trazer um negocinho da minha terra aqui para vocês. Certo? Sou o gibão do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura. Sou vida difícil e dura, sou nordeste brasileiro. Sou cantador violeiro, sou alegria ao chover. Sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino. Quanto mais sou nordestino, mas tenho orgulho de ser. Oi. É, meu parceiro aqui. Né? Então perceba, gente. Perceba, poesia tem que se ler como poesia. Notícia tem que se ler como notícia. Lei tem que se ler como lei. Está entendendo? História tem que se ler como história. Epístola tem que se ler como epístola. Apocalipse tem que ser lidos como apocalipse. E assim sucessivamente. Então a Bíblia é a palavra de Deus, mas Deus resolveu falar em forma de literatura. A pergunta é: o que o autor pretendia com esse texto? Essa é a pergunta, né? Não apenas o que ele pretendia dizer, mas que tipo de reação ele espera de quem está lendo. Que tipo de resposta ele espera de quem está lendo. Porque quem escreve uma lei espera um tipo de resposta. Quem escreve uma narrativa histórica espera outro tipo de resposta. Correto? Então, por exemplo, você vai ler aqui, né? Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Isso aqui está dentro da narrativa histórica. Então, o que é que ele pretende? Narrar um fato acontecido ou fazer uma promessa universal? Quando alguém conta uma história que aconteceu, quer que você saiba o que aconteceu ou quer que você saiba o que tem sempre que acontecer? Então, como é que eu vou me sentir autorizado a pegar uma coisa que alguém escreveu para que eu simplesmente saiba o que aconteceu e achar que ele está querendo dizer o que tem que acontecer com todo mundo? Está entendendo? E aí, por exemplo, esse outro exemplo é clássico, ó. Não seja como aqueles que com aperto de mãos empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? É pecado ser fiador? Mas pastor, está no imperativo. Não seja como aqueles que com aperto de mãos empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Está dando uma ordem. Eu tenho que obedecer. Como é que é isso, entendeu? Então quer dizer, negão, que teu filho vai financiar uma casa, tu não vai ser fiador do teu filho. É isso mesmo que tu está dizendo? Está entendendo? Queridos, provérbios não são mandamentos. Provérbios são conselhos práticos para a vida. É sabedoria para a vida. E ainda tem mais um detalhe. A sabedoria para a vida,
expressa a tendência, mas não necessariamente o que tem que acontecer. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa era debaixo da maldição do pecado. Então, por exemplo, qual é o princípio? O princípio é que Deus é justo, quem faz o bem é abençoado. Esse é o princípio. Mas no mundo que está debaixo da maldição do pecado, a balança da justiça não está aferida pelo método de Deus. Então vai ter gente que vai fazer o bem e vai receber o mal. Vai ter gente que vai fazer o mal e receber o bem. A maior asneira do neopentecostalismo é a chamada lei da semeadura. Isso é uma asneira sem precedente. Porque não precisa ser teólogo, basta olhar a vida real e ver que tem gente que faz o bem e recebe o mal de volta. Vem gente que vive bem certinho e só se lasca. E é câncer, e é filho morrendo, e faz tudo certinho. E tem gente que não vale o que o gato enterra. Abençoado e assim tão certo. Mas o princípio geral que a sabedoria traz. Resultado, o que é que ele está dizendo para você aqui? É melhor não ser fiador, porque a tendência é do cara não pagar e você perder até a cama que dorme. Mas toda vez que alguém for fiador vai perder a cama que dorme? Não. Mas há uma grande chance disso acontecer. Então a sabedoria está dizendo, é melhor você não fazer isso para não dar nisso. Só isso. Não tem problema. Pois não, pastor Rubem Lota. Olha aí uma aplicação sensacional do provérbio aqui pelo pastor Rubem Lota. Presta atenção, o provérbio já me advertiu. Não faz não que o risco é de você perder até a cama que dorme. Então, como eu aplico isso na prática? Se eu quero ser fiador de alguém, eu só vou ser fiador se eu posso viver sem aquele dinheiro. Se eu tenho condição de bancar a dívida. Se o cara não pagar. Aplicação sensacional. Exatamente. Exatamente. Exatamente, pastor Júlio. Outro exemplo sensacional, ó. Ensina a criança no caminho em que deve andar, pois quando crescer, jamais se desviará dele. Aí aquela mulher crente, que criou os filhos na igreja, ensinando a palavra em casa, fazendo devocional, que os filhos viam os calos nos joelhos em orar. Aí quando o filho se torna dono do próprio nariz, abandona a fé, abandona a igreja, vai viver no pecado, e aquela mulher entra num processo de culpa tremendo. Meu Deus, em que é que eu errei? Não ensinei meu filho no caminho que deve andar. Porque a Bíblia diz que quem ensina no caminho que deve andar, o filho não se desvia. Exatamente. Exatamente. É um conselho prático para a vida. Olha aí, ó. Está aí o exemplo. É um conselho prático para a vida. Está entendendo? Um conselho prático para a vida que envolve uma tendência de resultado. Se eu não entender isso, eu não tenho como pregar provérbios. Eu não tenho nem como ler provérbios. Tá, gente? Deixa eu dar uma passada aqui. Ó, tá aqui os livros que eu mencionei, tá? Fundamentais para você entender esse lance de estilo literário. Você quer ter uma compreensão mais profunda sobre estilo literário? E eu nem sabia que já tinha essa 4ª edição revisada e ampliada. Fiquei sabendo agora essa semana. Estou tomando coragem, vou comprar. Falei a parte da ampliação, qual é aqui. Então, o que é que acontece? Entendes o que leis, e o livro que eu mencionei, Convite à Interpretação Bíblica, a Tríade Hermenêutica. Tá? Por favor, façam bem para suas ovelhas. Compre esses 2 livros e leia. John Stott, no livro Eu Creio na Pregação, que é um livro muito legal também de se ler, ele conta a história de um pastor anglicano, tá? Pastor anglicano que uma vez chegou no púlpito da igreja e disse: meus irmãos, eu prego no Espírito. Então eu preparo o sermão no caminho que eu venho andando a pé, né? Isso uma coisa antigamente, que se andava a pé, né? Eu prego o sermão na caminhada da minha casa para cá. Disse isso no púlpito. Aí na semana seguinte a igreja se reuniu
para fazer o pastor morar mais longe. Para alugar uma casa mais distante para ele. Para ver se numa caminhada mais longa o sermãozinho ficava melhor, uma coisinha. Né? Outra história que ele conta, do pastor que não preparava sermão, na igreja anglicana, na igreja dele, né? Que não preparava sermão. Aí nisso, um belo dia ele está ali, quando ele vai começar a pregar, quando ele olha, quem está sentado no auditório para ouvir? O bispo. A anglicana é hierárquico, né? Bispo, sistema episcopal. Aí, ele olha o bispo, me ferrei. Ele sabia que ele não preparava, né? Aí ele pegou e disse, eu tenho que dar um migué, né? Na minha terra, dar um migué é embromar, enrolar, né? Eu tenho que dar um migué aqui, porque senão... Aí ele disse, meus irmãos, vocês sabem que eu tenho um voto com Deus. O meu voto é, não preparo o sermão, só prego no poder do Espírito. E mais uma vez, com esse voto diante do Senhor, eu vou trazer o que o Espírito Santo está me incomodando para trazer nesse dia. Aí ele começou a pregar, disse que deu tempo, nem chegar na metade do sermão, o bispo levantou e saiu. E ele pensou, vixe, me lasquei. Aí o bispo saiu, foi lá no gabinete dele, ele nem sabia, né? E aí, terminou o culto, o pessoal foi embora, ele foi para o gabinete, quando chega lá tem um bilhetinho do bispo. Quando ele pegou o bilhetinho, dizia assim, absolvo-te do teu voto. Absolvo-te do teu voto. Né? Desgraçado, prepara a tua mensagem, né? Então, queridos, façam um favor para o seu rebanho, compre esses 2 livros e leiam. E leia. Você vai curtir, você vai se apaixonar, você vai vibrar, é gostoso demais. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Vixe. E agora, Jesus? Gente, é o seguinte, eu vou até onde deixar, tá? E vamos terminar na hora, tá bom? Porque eu pensei se eu selecionava alguma coisa, mas agora eu não sei o que eu selecionaria. Enfim, olha só. Você já investigou o estilo literário, certo? Agora você vai investigar, olhar as conexões do texto com o que vem antes e com o que vem depois. Porque, como eu já falei, e lógico, eu sei que vocês tudo já sabem disso, é só lembrete, tá? Porque como a gente já sabe, Paulo não escreveu o pedacinho para ser pregado sozinho, né? Então, o resultado, ele está lá, aí você lê, por exemplo, o cara vai lá ler Isaías 13:12, né? Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Olha como o homem é valioso. Olha a raridade do ser humano. Ele vale mais do que o ouro puro de Ofir. Aí o cara vai lá e faz uma música. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Está ali para te levantar, se o mundo te fizer cair. Uou, uou, hi! Aí de repente você tem... Hã? Ah, bicho, desculpa. Aí de repente você tem a ideia... Deixa eu ver o contexto do texto do ouro puro de Ofir. Isaías 13, do 9 ao 12. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir.
Tu já imaginou uma viagem dessa? Tu já pensou uma viagem dessa? Gente, presta atenção. Quando eu me refiro à raridade do ouro de Ofir, eu posso estar falando de duas coisas. Ou do imenso valor que o ouro tem, ou do quanto é difícil encontrar esse ouro. Quando você lê o contexto, você vê que é a segunda opção que o profeta está falando. O que é que ele está dizendo? Que quando Deus for derramar a sua justiça sobre a terra, os ímpios, os pecadores vão ser punidos. Vai morrer tanta gente que vai sobrar pouco ser humano, e para você achar um ser humano, vai ser que nem o ouro puro de Ofir. Ou seja, o ter a raridade do ouro de Ofir está aqui para falar o quanto o ser humano é pecador e o quanto um dia a ira de Deus se derramará contra ele. Aí o cara consegue pegar isso para falar exatamente o contrário. Você vale muito, você é muito precioso, você é lindo, maravilhoso, uhul, oh yes. Cara, que loucura, velho, né? Mas sabe, contexto, gente. Contexto. E deixa eu dizer uma coisa a você, tá? Presta atenção. Se por acaso tem alguém aqui, disso que a gente vem conversando, em algum momento, lembrando de uma pregação que fez e ficando com vergonha, bem-vindo ao meu mundo, amigo. Tá entendendo? Olha, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai tendo vergonha das coisas que diz. Eu conseguiria escrever um livro com as asneiras que eu já falei no púlpito. Tá entendendo? Então deixa eu lhe dizer, estamos juntos nesse barco, tá? Só para você já acalmar o coração. Outra coisa importante. Oi, pois não. Oi? Aí eu teria que dar uma olhada no contexto. Sim. É aí. Isso. É. Mas eu não teria condições de fazer isso agora. Teria que dar uma olhada mais profunda. Tá? Então, queridos, olha só. Outra coisa que você precisa fazer, básico do básico do básico. Se você não tem domínio da língua original, você consegue pregar. Tá? Com a língua original fica melhor. Mas sem língua original, você consegue pregar bem. Deixa eu lhe dizer, consegue pregar bem. Tá? E aí uma ferramenta que vai lhe ajudar, cara. Olha as versões diferentes. Se o Hernandes tivesse feito isso, não tinha escrito aquilo no comentário de Provérbios. Correto? Isso aqui é uma página do software bíblico Logos. É um dos tantos recursos que o Logos tem. Um pessoal me procurou aqui, tá? Falando da necessidade que tinha de ajuda no uso desse software. Veja bem, eu vou me organizar e eu vou preparar um mini curso sobre isso. Certo? A gente pode fazer isso pelo Zoom. Não precisa nem a gente se deslocar para um lugar. Porque no Zoom a gente projeta lá, e aí, se você tem esse programa e está tendo dificuldade, a gente vai montar isso aí e depois vai organizar e vai fazer, tá bom? Oi? Sim. Como? Aí é melhor chamar um especialista na área, tá? Eu não sou. Aí é melhor chamar um especialista na área, tá? Ele falou para acrescentar inteligência artificial. Eu sei que tem muita gente que o ChatGPT está preparando os sermões dele. Isso é bronca, hein? Mas enfim, queridos, olha só, não dá mais, infelizmente. Deixa eu terminar comentando o que o colega pediu ali, tá? Deixa eu terminar comentando o que o colega pediu ali. Presta atenção. Queridos, Jesus, ele disse, tá? As Escrituras dão testemunho de mim. Correto?
Então Jesus estabeleceu qual é o tema central da Escritura. Tá bom? É sobre ele. Mas não quer dizer, gente, que absolutamente todo o texto vai ter claramente uma mensagem sobre Cristo. Vamos falar a verdade, gente. O que acontece? O Douglas Stuart ajuda a gente nisso aí. Ele escreve sobre as narrativas do Antigo Testamento. Ele vai dizer o seguinte, que as narrativas do Antigo Testamento têm que ser olhadas em 3 esferas. 3 dimensões, exatamente. Tá? A dimensão imediata, que são as coisas que o próprio texto está falando ali, os detalhes do texto, etc. A dimensão intermediária, que é localizar aquele texto dentro do evento da aliança de Deus com Abraão, do pacto no Sinai e do projeto de Deus para o seu povo da antiga aliança Israel. E a dimensão que ele chama de dimensão ulterior, que é o quê? Que é a promessa do descendente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Que, de fato, toda a narrativa do Antigo Testamento tem um vínculo com isso. Mas, gente, não quer dizer que todo o texto vai estar claramente falando sobre isso, não. Está entendendo? Às vezes, o cara nesse afã de ver Cristo claramente em todos os textos da Bíblia, ele pode correr o risco de fazer a sua teologia ser o filtro pressuposto. É meio complicado isso. Então, vamos sempre, ao investigar um texto, perguntar o que é que esse texto tem a dizer sobre Cristo. Mas sabendo que, às vezes, vai ser o quase nada. Ou o que é mais? Presta atenção. Você tem a história de Davi, né? E eu estou fazendo uma série em 1 Samuel, lá na minha igreja, já estou no 30º episódio. 30 mensagens em 1 Samuel. O que acontece? A história de Davi é sobre Cristo. Mas, cara, não tem como eu ver Jesus em absolutamente todo evento. Cada evento vai dizer a mesma coisa de Jesus. Deus está mantendo a vida de Davi para que a sua dinastia se mantenha até que nasça Cristo. Aí significa isso todas as passagens que Deus protege Davi. Não vai ter outro significado oculto sobre Jesus ali. A caverna de Adulão. Jesus é a minha caverna. A autorização, bicho. Né? Adulão significa refúgio. Refúgio. Cara, não é, bicho. E outra coisa. A fé de Davi, que é o que leva Davi a ter os seus momentos de sanidade e equilíbrio, fora as bobagens que ele faz, a fé de Davi é uma fé em Yahvé e na sua promessa. A gente sabe que do ponto de vista trinitário isso é verdade. Está entendendo? Jesus é Yahvé, o Pai é Yahvé, o Espírito é Yahvé. Mas, cara, Davi não sabia disso não, bicho. Vamos falar a verdade. Davi tinha a revelação incompleta. Então, a revelação de Deus é progressiva. E não dá para a gente jogar teologia paulina em Davi. É desonesto. É desonesto com o texto. Então, vamos ter cuidado com isso também. O ideal é a gente procurar um equilíbrio. Essa é a minha opinião. O ideal é a gente procurar um equilíbrio. A gente precisa sempre investigar um fator cristocêntrico, mas um fator cristocêntrico dentro dos limites que o texto permite, amigo. Exatamente. Pois não, meu irmão. O problema de quem usa isso como argumento contrário está naquela primeira parte do nosso encontro. Porque os pressupostos são diferentes. Veja bem, quando ele vai investigar a história, quando ele vai investigar a língua, não é para descobrir a intenção original do autor, porque ele acredita que aquilo é o que Deus quer dizer. E tudo que o autor disse, Deus está dizendo. Não. Ele vai investigar a história
para fazer uma crítica da história. Por isso que é método histórico crítico. E aí, como é que eu critico a história? Aqui está o machismo de Paulo, por isso a mulher ser submissa ao marido. Aqui está, entendendo? O patriarcado da sociedade judaica, por isso que acontecem essas outras coisas, e assim vai, entendeu? Então o problema está no pressuposto. E quando o bibliológico é diferente, a abordagem vai ser diferente. Pois não, pastor? Como? Exatamente. Olha só, presta atenção. Cantares, obrigado, pastor. Obrigado. Cantares é um caso clássico disso. O que é que acontece? Os cristãos, especialmente os cristãos mais conservadores, né? O movimento puritano, do que influenciou muito Spurgeon, né? Então, o que é que acontece? Esse pessoal tem uma visão muito... Deixa eu achar uma palavra aqui que não seja injusta. Está entendendo? Esse pessoal tem uma visão muito ofensiva acerca do sexo. O sexo é uma coisa, puxa vida, sabe? É para fazer filho. Está entendendo? Então eu tenho que ter muito cuidado. Deixa eu dar um pulo dramático de Spurgeon para o avô da minha esposa. Né? Para o avô da minha esposa. A avó da minha esposa, um dia eu vi isso acontecendo. Eles já são falecidos hoje. Mas eu vi ela batendo no peito, dizendo: meu marido nunca me viu nua. Olha o orgulho disso, né? O avô da minha esposa é daqueles que na semana de ceia você não pode fazer sexo. Para não se contaminar. Se não conseguir segurar, na hora que o diácono oferece o elemento, não, obrigado. Não estou puro para tomar ceia. Entende? Oi? Pois é. Então presta atenção. Presta atenção. Muito menos... Não. Tem senhoras presentes. Calma. Se controla, se controla. Então, o que é que acontece? Presta atenção. Os puritanos, Spurgeon, esse pessoal tem essa visão sobre o sexo. Então, olhar para Cantares como falando de fato o que parece que ele está falando, está entendendo? É dizer que a Bíblia é pervertida. Que Deus é imoral. Sabe? Isso não pode parecer o que parece ser. Tem que ser outra coisa. E aí, nesse caminho, e que isso não é só uma ideia puritana, é uma ideia do judaísmo também, está entendendo? De escolas judaicas, etc. Com base nisso, é inevitável olhar para Cantares de maneira metafórica. Né? E aí vai ter várias propostas. Uma proposta, está entendendo? O noivo é Deus e a noiva é Israel. E o texto está falando do anseio de Israel pelo seu Deus. É da aliança, né? Aí o outro diz, não, que tudo depende do filtro do cara, né? Não, o noivo é Cristo, a noiva é a igreja. Aí com base nisso é que o cara vai e faz a música, né? Ele vem, e ele vem, saltando pelos montes, né? Porque esse noivo que tem esse afã de encontrar com a noiva é Cristo, né? Que vem encontrar com a igreja. Aí outra proposta, mais existencial, não. O noivo é Deus e a noiva é o anseio da alma humana. E aí você vai tentar encontrar aplicações figuradas, e uma interpretação figurada, para fugir do óbvio. Que Cantares está falando de sexo. Está entendendo, gente? O autor de Cantares faz a gente ter uma imagem do sexo a partir de sons, cores, texturas, sabores. A ideia dele é que você olhe e tenha vontade da coisa.
porque a coisa é bonita, é agradável aos ouvidos, é saborosa, é cheirosa. E basicamente é isso. Entende? Então o que é que acontece? O problema é que o cara tem. Um pressuposto, ele tem um pensamento sobre o sexo. E o pensamento dele se torna o filtro hermenêutico para olhar para o livro. Né? E aí já era. Quando você vai para a teologia do sexo, você vê que o sexo em si mesmo não tem nada de feio, nada de sujo, nada de imoral. É lindo. É lindo quando praticado dentro do que Deus estabelece. Né? Você vai lá em Provérbios, por exemplo, né? Seja bendita a tua fonte. Bebe água do teu próprio manancial, né? Sacia-te nos seios da mulher da tua mocidade. Gosta de amores, gazela graciosa, né? O seu seio sempre te deleite sempre nos seios dela e sempre te embriague nos caminhos dela. Pronto, aí o cara vai ter que arrumar também uma interpretação figurada para isso aí, né? E tantas outras coisas. Sabe, queridos, uma das coisas que eu acho mais legais na teologia do sexo no Antigo Testamento é o uso do verbo conhecer para a relação sexual. Eu acho isso fenomenal, cara. Tá entendendo? No ato sexual, nós conhecemos um ao outro. Ah, velho, dá licença. Tá entendendo? Dá licença. Cantares diz o que parece dizer mesmo. Tá entendendo? E esse comentário, tá entendendo? O Tramp Along Terceiro também tem um comentário de Cantares que eu tenho e é top das galáxias. Gente, já estouramos o tempo. Valeu demais. Deus abençoe.